Olá, muito bom dia. Estamos aqui para mais um devocional no livro de Jó. Já estamos a avançar e hoje chegamos ao ao capítulo 25. E o capítulo 25 ele é bem curto, tem apenas 6 versículos. Mas eu queria chamar a atenção para algumas questões que nós vamos encontrar aqui. Ele não fala nada de novo, continua nas mesmas questões que ele já falou das outras vezes, né? Bildade, esse amigo de Jó, vai continuar naquelas mesmas convicções dele, de que Jó havia feito mal, que havia algo que Jó fez e por isso ele estava a ser castigado. Então quero convidar você a acompanhar comigo aqui o capítulo 25 do livro de Jó, que diz assim: Então respondeu Bildade, o suíta: A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aqueles que nascem de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos deles. Quanto menos o homem que é gusano, e o filho do homem que é verme. Muito bem, meus irmãos. O que nós precisamos entender aqui é que Bildade está a colocar aqui a impureza humana. E ela é um fato, ela é verdadeira. É interessante porque no livro de Romanos, onde Paulo fala sobre as questões da depravação total, o pano de fundo ali do livro de Romanos, que apresenta o homem como um homem mau e demonstra ali a depravação total do homem, ele mostra no tema central a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus que nós somos alcançados. Então, quando ele fala aqui algumas questões, ele fala de verdades. Eu já disse que muitas vezes eles usam de expressões de verdades, mas a interpretação daquilo é que está equivocada. Veja, ele fala: a Deus pertence o domínio e o poder. É uma verdade. Ele continua a dizer: ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Outra verdade. Ele diz: acaso tem número seus exércitos? Outra verdade. E sobre quem não se levanta a luz? Como, pois, aí é que agora começam algumas questões. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, o homem não pode ser justo diante de Deus, porque o homem pecou. E por causa do pecado, ele torna-se inimigo de Deus. E Deus, com toda a sua bondade, está em ira contra o homem. Está irado contra o homem. Porque Deus havia determinado uma questão, havia deixado uma questão dizendo que o homem não deveria tomar de um certo fruto do jardim onde ele estava. E ele desobedeceu. Ele desobedeceu. E por isso passou a reinar a morte sobre todos os homens. Ou seja, por causa de um homem veio essa questão, veio a depravação sobre todos os homens. Esta é uma questão e esta é uma verdade. Por isso o homem não tem justiça, ele não pode chegar diante do Senhor e se colocar dizendo, por exemplo, que ele não faz nada de mal. Moral é uma coisa, depravação é outra. Talvez moralmente você não pratique determinadas questões, mas se você olhar lá no fundo, vai ver que você faz sim coisas que desagradam a Deus. Mas Deus quer esse relacionamento com o homem. Então Deus Deus coloca uma condição para que haja esse novo relacionamento com o homem, ou voltar a esse relacionamento, que é o preço que foi estabelecido, que é o preço de morte. Mas o homem não tinha como pagar esse preço. Por isso, então, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo. E quando ele morre na cruz, ele ali atrai para si todos os nossos pecados. E agora, então, através desse ato, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, todo aquele que se arrepende da sua condição depravada e se arrepende dos seus pecados, ele então torna-se filho de Deus. E através desse ato, em Cristo, nós somos vistos por Deus como justos, ou seja, nós somos justificados
diante de Deus. Então, realmente não há uma forma de o homem ser justo diante de Deus, mas em Cristo Jesus, sim, nós podemos ser feitos justos diante de Deus. Rapidamente, eu quero terminar esta breve mensagem de hoje, essa breve devocional de hoje, dizendo: Deus quer ter um relacionamento com você, mas para isso há um caminho, e há um só caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Através de Cristo, nós voltamos a ter esse relacionamento com Deus que foi rompido por causa do pecado lá no jardim do Éden. Então, você, quando se volta para Cristo e quando você conhece e recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você se reconhece como um pecador e necessitado de um Salvador, então você agora torna-se justificado diante de Deus. E sendo justificado, nós compreendemos, passamos a compreender determinadas coisas e determinadas questões que muitas vezes aos nossos olhos, antes de Cristo, estávamos cegos. Por exemplo, o sofrimento humano. Jó estava a passar por esse sofrimento. E ele, por ter um relacionamento com Deus, ele não compreendia por que é que ele estava a passar por aquele relacionamento. E ao longo desses capítulos, nós estamos vendo Jó tentando provar a sua inocência. Mas não há um justo diante de Deus, não há um justo sequer. Mas nós vamos ver mais para frente que Deus vai falar com Jó e ele vai compreender o seu estado e vai se voltar literalmente para Deus. Este é o convite que eu faço hoje para você. Volte-se para Deus. Eu sou o pastor Vitor Cordeiro, sou pastor em Portugal e quero que você nos ajude a continuar a fazer esses devocionais. Em breve nós vamos terminar esse devocional. O que é que você gostava de ouvir ou que livro você gostaria de ouvir? Nós podemos também fazer alguma coisa assim. Outra coisa, você gostava de vir para Portugal? Gostava de vir morar? Há tanta gente vindo morar em Portugal. Quais as dúvidas que você tem? Deixa aqui nos comentários. Eu estou há 7 anos em Portugal e talvez possa ajudá-lo em algumas questões. Também gostaria que você deixasse um comentário a respeito do vídeo e deixasse o seu gosto. E, em breve, nos encontramos novamente para mais um devocional, o capítulo 26. Até lá, em nome de Jesus.